Shira, tudo bom, Shira? Que prazer conversar com você. Vamos lá. Doutor, estou desde março enfrentando crises de falta de ar e agora veio mais forte junto com a fadiga. Tive e tenho Covid. Tá, então deixa eu entender, Shira. Essa questão de você teve ou você estar tendo Covid, como é que você sabe disso? Você fez algum exame específico? Você, recentemente, para você saber que está tendo Covid, você fez o exame do RT-PCR para a detecção do vírus em atividade? Você fez os anticorpos contra IgG e IgM? Importante isso. A IgM indica infecção em atividade. A IgG indica produção de anticorpos bloqueadores e neutralizadores. Tem muitos vídeos que eu falo sobre essa questão dos anticorpos, que você deve assistir, inclusive mostrando que muitas das vezes os pacientes podem coexistir tanto com IgG quanto com IgM. A câmera está direitinho, né, Daniel? Ela apagou aqui. Gravou? Tranquilo? Desculpe, pessoal, acho que teve um problema técnico aqui. Muito bem, então a gente mostra em vários vídeos nossos que tanto o anticorpo IgM, que é aquele anticorpo produzido para combater o vírus em atividade, quanto o anticorpo IgG, eles podem coexistir durante muito tempo. Certamente haveria uma baixa importante do anticorpo IgM, mas ele ainda pode ter um nível adequado durante muito tempo, até porque essa mudança de isótipo, que a gente chama, ela muitas das vezes não faz com que o linfócito B pare de produzir o anticorpo da classe IgM. Ok? Então a gente tem que saber se você fez o exame do RT-PCR recentemente, se você fez a dosagem dos anticorpos, se você tem um hemograma que mostre uma leucocitose, uma leucopenia ou uma plaquetopenia, alguma coisa que mostre realmente um quadro infeccioso, porque o quadro infeccioso não necessariamente ele mostra somente aumento dos leucócitos, ele pode também mostrar baixa dos leucócitos, com baixa de plaquetas, principalmente infecções virais, e também aumento de hematócritos, isso é importante nós vermos. A questão também do VHS, que é um marcador de inflamação, para ver se o VHS está aumentado. A proteína C reativa, que é outro marcador de infecção, para ver se ela está aumentada. Ou seja, como é que está isso, né? A gente tem alguns exames que mostram que você realmente está com a infecção em atividade. Lembrando também que o exame para a detecção do vírus, o RT-PCR, ele às vezes dá positivo e o paciente não está com vírus, ou seja, foi a sensibilidade do método que detectou fragmentos do vírus circulante no organismo. Então você vê como é que a coisa é complexa e por isso que às vezes eu mostro essa complexidade para vocês entenderem a necessidade de um médico avaliar, que somente a cabeça de um médico consegue interpretar esses resultados, né? Ainda não fizeram um computador quântico como o cérebro, né? Estão tentando fazer, mas até o momento não tem um computador quântico que dá essa percepção que somente que um ser humano consegue ter. Eu e um monte de pessoas estamos em grupos no Facebook sofrendo com os sintomas persistentes do Covid. Estou controlando com aerossol, atrovente, Berotec e beclomethasona 2 vezes ao dia. Então, pelo que você me falou aqui, é importante isso. Então, parece que o sistema persistente do Covid para você é um problema respiratório. Tá? Eu vou falar uma coisa para você, Shira, em relação, fazendo uma analogia com outras infecções virais. A gripe, por exemplo, a gente quando pega a gripe, há pacientes quando pegam a gripe ainda permanece com um quadro respiratório e até evoluem mal com asma grave, asma leve, moderada e grave. Um paciente com gripe tem muito mais chance, se ele tiver um componente genético de ativação genética de alergia, ele tem muito mais chance de desenvolver asma do que um paciente que não pega gripe, um paciente vacinado de gripe. Por isso que a gente sempre orienta os pacientes a se vacinarem de tudo, né? Pegar doença não é bom, tá? O melhor é que você não pegue a doença, mas que você tenha os anticorpos contra a doença já previamente inoculados no seu organismo através de vacinas. Tá? Então, você fazendo uma analogia com a gripe, um paciente com gripe que pega uma gripe forte, ele pode vir a desenvolver asma, e pelo que você me contou dos remédios que você está tomando, são remédios broncodilatadores e também tem remédios antimuscarínicos que melhoram, então, o processo de secreção do brônquio, principalmente um brônquio inflamado. Entende? Então, provavelmente você deve estar com broncoespasmo, e esse broncoespasmo deve ser uma desorganização do sistema imunológico, onde a gente tem, então, um desequilíbrio dos linfócitos TH1 e TH2, onde tem um aumento do TH2. O TH2 é o linfócito T helper responsável pela produção ou pelo estímulo para a produção, né, que é o termo mais correto,
o estímulo para a produção pelo linfócito B dos anticorpos da classe IgE, e esses anticorpos da classe IgE que são responsáveis por processos alérgicos IgE mediado, ou seja, processo alérgico de hipersensibilidade do tipo 1, entendeu? Então, Shira, é uma coisa importante. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui também para você entender melhor. Não sei se você é mãe ou se você tem algum sobrinho, alguém na família assim que teve que teve bronquiolite. A criança, quando pega bronquiolite, ou seja, é infectada pelo vírus sincicial respiratório, que é o vírus causador da bronquiolite, ela, de certa forma, tem muito mais chance de desenvolver asma no futuro do que uma criança que não pega bronquiolite. Ou seja, o vírus sincicial respiratório, quando entra no organismo, bagunça esse sistema imunológico que eu te falei, que é o sistema TH1, TH2, e faz com que a criança, então, tenha um perfil mais T2, e esse perfil T2, por sua vez, estimula a produção dos anticorpos IgE. Então, é algo que nós estamos notando em relação ao Covid-19, por ser um vírus, por ser um agente que atinge mais os pulmões, provavelmente ele pode estar também induzindo a essa resposta imunológica inflamatória com o padrão T2 e fazendo com que o paciente então se torne um asmático. E isso não há dificuldade, a gente tem como tratar isso e como estabilizar isso através da imunoterapia, as vacinas dessensibilizantes, controle ambiental, medicações, broncodilatadores e corticosteroides inalatórios a longo prazo, não só para o pulmão, mas também corticoide inalatório, corticoide nasal, porque tratando o nariz também a gente acaba tratando toda a árvore respiratória. Ou seja, tem como controlar isso, tem como voltar a um quadro normal, mas você tem que procurar um alergista, tá bom? Estou controlando, tal. Fale sobre a Covid persistente. Eu e várias outras pessoas estamos há meses assim. Então eu já falei sobre a Covid persistente, o que eu acho. Agora é importante também você fazer o diagnóstico diferencial e saber se é só um problema de caráter imunológico e inflamatório ou se a Covid, quando passou no seu organismo, ela deixou um estrago no seu pulmão, levando à fibrose pulmonar. Então isso é importante você se consultar com o médico e fazer esse diagnóstico diferencial. Mas pense na possibilidade da Covid-19 ter agido em você como um paciente que pega a gripe também acaba evoluindo, entendeu? Como um paciente pequeno, uma criança que pega o vírus sincicial respiratório evolui, ou seja, evoluem para um quadro de asma, porque existe um desbalanço, uma desregulação do sistema imunológico, tendo o chamado padrão T2, e o padrão T2, por sua vez, estimula o linfócito B a produzir o anticorpo da classe IgE, e nós sabemos que o anticorpo da classe IgE é aquele principal causador de asma de origem alérgica. Tá bom, Shira? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.